Pelo mundo todo, é muito comum que grandes centros se desenvolvam próximo ao mar. Exemplos como Los Angeles nos Estados Unidos, Rio de Janeiro no Brasil, Lisboa em Portugal e Hong Kong na China ilustram muito bem essa tendência global. No entanto, o México não segue essa tendência. Apesar de suas extensas costas no Pacífico e no Atlântico, as maiores metrópoles mexicanas estão situadas no interior do país. Com cerca de 134 milhões de habitantes, o México é a segunda nação mais populosa da América Latina e a 10ª maior do mundo. Mas quando se trata de distribuição populacional, as coisas ficam muito mais interessantes. Enquanto cidades costeiras ao redor do mundo aproveitam recursos do mar e as facilidades do transporte marítimo, que por séculos impulsionaram as atividades econômicas, as principais áreas urbanas mexicanas, como a capital, na Cidade do México, Monterrey e Guadalajara, estão muito longe do litoral. A parte costeira do México é muito variada e de uma beleza impressionante, com várias praias, penhascos rochosos e vegetação exuberante, atraindo muitos turistas anualmente para aproveitar o clima quente e a paisagem extremamente bonita. Cidades como Cabo, Cancún e Tijuana são destinos turísticos populares. Mas por que tão poucas pessoas vivem e trabalham ao longo das costas? Apenas Tijuana, que está entre as 10 maiores metrópoles do México, se encontram na parte costeira. E essa peculiaridade levanta a pergunta do nosso vídeo: por que o México não tem grandes cidades perto do mar? Um dos fatores que podem explicar isso é a sua história. A atual capital do México está situada onde ficava a antiga capital azteca, fundada em 1325. Um detalhe interessante é que a bandeira atual mexicana tem uma simbologia que origina dos tempos aztecas. O povo daquela época foi instruído a procurar um sinal divino para fundar a grande cidade. Uma águia com postura de luta, com uma pata pousada em um cacto e outra segurando uma serpente. Essa busca durou cerca de 200 anos até que a águia foi finalmente encontrada perto de um lago. Esse lago foi crucial para o desenvolvimento da civilização azteca, fornecendo água e permitindo a construção de canais e represas. Graças a essas obras, se tornaram uma das cidades mais importantes da Idade Média, com uma população estimada em cerca de 400 mil habitantes, cerca de 5 vezes maior do que Londres na mesma época. Mas o México, como muitos países das Américas, África e Ásia, passaram por uma longa era de colonização europeia. Os principais colonizadores do México foram os espanhóis, que chegaram às suas costas em busca de terras novas e riquezas. E é claro que dizimaram uma grande parte da população azteca, restando cerca de 10% da população original, colonizando seus sobreviventes. A cidade azteca foi destruída e em seu lugar os espanhóis fundaram a moderna cidade do México. Os espanhóis não estavam acostumados com o calor e a umidade da costa leste do México, por isso estabeleceram seu centro de poder mais no interior do país, onde o clima era mais parecido com o da Europa. Eles procuravam principalmente prata e ouro para enviar de volta à Espanha, e muitas dessas cidades que fundaram estavam em áreas ricas desse recurso, localizada principalmente no interior. Hoje a realidade é muito diferente. Com mais de 20 milhões de habitantes, a cidade do México enfrenta outra realidade da era azteca. Ao invés de rios e canais, a cidade está coberta por toneladas de asfalto, em um local que parece não estar preparado para suportar tanta urbanização. A cada ano, a capital mexicana afunda mais, e estima que se até o final do século, algumas das partes da cidade do México já terão afundado pelo menos 20 metros. A disponibilidade de água também é um problema crescente na região. Embora a cidade receba quase 900 milímetros de chuva por ano, isso não é suficiente para abastecer os lençóis freáticos subterrâneos. A água precisa ser bombeada de camadas cada vez mais profundas, o que contribui para o ritmo acelerado de afundamento da cidade. Além disso, a água é trazida de outras regiões através de canos, de forma ineficiente e cara. Tornar sustentável uma megalópole tão grande é um desafio complexo. A boa notícia é que o crescimento populacional diminuiu um pouco recentemente. Entre os censos de 2010 e 2020, a população da região metropolitana aumentou cerca de 8%, enquanto a média do país foi de 11%. Outro fator que explica por que grandes cidades estão concentradas no centro do México é o seu clima e a geografia da região. O México tem 2 litorais muito extensos. Embora seja difícil fazer uma medição precisa, estima que o país tenha cerca de 8.500 km de costa no Pacífico e outros 3.100 no Atlântico. Apesar dessa vasta linha costeira, a maioria dos mexicanos opta por viver no interior. Vários fatores explicam essa peculiaridade, mas o clima desempenha um papel crucial de distribuição de grandes cidades no México. O país é atravessado pelo Trópico de Câncer,
o que significa que possui tanto zonas temperadas quanto tropicais, apresentando um clima variado, dividido em 7 regiões climáticas diferentes. A maioria das áreas costeiras está nas zonas tropicais úmidas, tropicais secas e áridas, que são quentes e úmidas ou semelhantes a desertos. Essas condições não são ideais para viver, especialmente quando comparadas ao clima mais seco e ameno do interior do país. Observando o mapa climático do país, podemos dividir o México em 3 grandes regiões para facilitar. No centro fica a capital mexicana, que cobre cerca de 18% do país e abriga mais da metade da população. Nessa região central, também podemos encontrar várias regiões metropolitanas importantes, como Guadalajara, Puebla e Toluca. O clima dessa região é temperado e com várias cadeias de montanha, onde algumas são formadas por vulcões, que enriquecerão o solo com nutrientes, tornando a área extremamente fértil para a agricultura. Ao sul do México, o clima é mais tropical, caracterizado por florestas densas. A alta umidade torna a agricultura mais intensiva e a construção de infraestruturas como estradas muito mais complicada. Já no norte, o clima é mais hostil, devido ao calor extremo e poucas chuvas, resultando em grandes áreas com altas temperaturas e poucas terras favoráveis para a agricultura. Apenas 12% do norte do país é adequado para a agricultura. Apesar das condições difíceis, o norte do México tem visto um crescimento populacional significativo. Nessa região, encontram-se 4 grandes regiões de áreas metropolitanas: Monterrey, Tijuana, Juárez e La Laguna. Cada uma dessas cidades tem se desenvolvido rapidamente, apesar dos desafios climáticos. Isso se aplica pela enorme fronteira que o México compartilha com os Estados Unidos, a maior economia mundial e um mercado gigantesco para abastecer de produtos. Graças a acordos comerciais de 1967, cidades que fazem fronteira com o México não pagam impostos ao exportar produtos manufaturados. Isso gerou um boom populacional na fronteira, que posteriormente se expandiu para outras áreas do país quando o acordo comercial passou a abranger todo o território mexicano a partir de 1994. Grandes empresas se estabeleceram nessa região, empregando milhares de pessoas e incentivando o fluxo migratório interno, que beneficiou especialmente o norte do país. Um exemplo disso é Monterrey, o segundo centro urbano mais populoso do México, com mais de 5 milhões de habitantes. Há um século, essa cidade tinha menos de 100 mil pessoas. Além do clima, os furacões também impedem a formação de grandes cidades costeiras no México. Com uma longa linha costeira exposta a correntes quentes, tanto no Pacífico quanto no Atlântico, o país fica vulnerável aos furacões, que se formam sobre os oceanos quentes e atingem as costas mexicanas antes de se deslocarem para o norte, em direção aos Estados Unidos. A temporada de furacões, que vai de junho a novembro, é marcada por tempestades intensas na região. Outra barreira para o desenvolvimento de grandes cidades costeiras é o terreno totalmente acidentado, com penhascos íngremes e costas rochosas, dificultando a construção. Além disso, o México, assim como os Estados Unidos, está relativamente distante dos continentes mais próximos. O Oceano Atlântico separa o México da África e da Europa, enquanto o Pacífico separa a Ásia. Com viagens aéreas tornando o transporte mais rápido e eficiente, as cidades portuárias perdem um pouco da sua importância. No entanto, atualmente algumas das cidades costeiras do México estão começando a prosperar em termos de economia e população. Cidades como Tijuana, Cancún e Cabo San Lucas são internacionalmente conhecidos como destinos turísticos populares. Elas atraem muitas pessoas em busca de clima quente, praias lindas e vida noturna movimentada. Essas cidades estão se tornando especialmente atraentes para turistas dos Estados Unidos, que são ótimos devido à proximidade. O turismo está ajudando essas cidades a crescer de uma forma que não era possível no passado. Nos próximos 10 ou 20 anos, essas cidades costeiras mexicanas podem se tornar os novos centros econômicos prósperos graças ao fluxo de investimentos estrangeiros e ao aumento da atenção internacional. E esses são os motivos do México não ter grandes cidades perto do mar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal. Agora, se você quiser saber o que está acontecendo atualmente com o canal do Panamá, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui. Eu te vejo numa próxima e até mais!